Adão e Eva, o mito de Lilith. Na Bíblia, em Gênesis, conta a história de como Deus criou tudo, inclusive o homem e a mulher. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, mas se alguém te dissesse que Eva não foi a primeira companheira de Adão? No alfabeto de Ben Sira, um texto hebraico anônimo da Idade Média, inspirado no livro de Sirach, conta uma história um pouco diferente da que conhecemos. Nele, quando Deus criou Adão no sexto dia, criou também Lilith, ao mesmo tempo, para ser sua companheira. Por ter sido criada junto com Adão, Lilith acreditava ter direitos iguais e, com isso, acabou entrando em conflito com Adão. Lilith se recusava a ficar por baixo de Adão durante o sexo, recusando-se a ser tratada com inferioridade. Então, Lilith protestou com Deus. A história conta que Lilith pronunciou o nome completo de Deus e saiu voando. Deixando o paraíso inconformada, Lilith foi para o Mar Vermelho. Ficou livre, conheceu e teve relações sexuais com vários demônios. Adão sentia-se só no paraíso e pediu a Deus que trouxesse de volta sua companheira. Deus ordena a 3 anjos para que fossem até Lilith e a convencessem a voltar. Porém, ela se recusou. Os anjos ameaçaram a afogar, e mesmo assim, ela não cedeu. Adão, então, ficou só. Então Deus criou outra mulher, Eva, mas dessa vez, Deus a criou a partir de sua costela, para ser parte de Adão. O resto da história é como está na Bíblia Sagrada. Condenada a viver fora do paraíso, Lilith casou-se com o anjo caído Samael, o qual conhecemos por Satanás, o anjo da morte, e teve vários filhos. Inconformada com a traição de Adão, pois Lilith acreditava que era a verdadeira mulher de Adão, ela se tornou uma potencial assassina de toda a geração de Adão, matando todos os recém-nascidos do sexo masculino, tentando assim destruir a humanidade. Para Lilith, Adão havia cometido adultério ao viver com Eva no paraíso. Porém, os anjos fizeram Lilith jurar que não fariam mal às crianças que estivessem com um amuleto, que seria uma fita vermelha, com o nome dos 3 anjos escritos. Um costume que, até os dias de hoje, ainda existe. Alguns pais costumam colocar uma fita vermelha amarrada no tornozelo ou pulso da criança, com o intuito de afastar olho gordo e mau agouro. Em uma outra versão, Lilith, para se vingar de Adão, teria se transformado em serpente e enganado Eva para que comesse do fruto proibido. Lilith ganhou a imortalidade, sendo o primeiro demônio que já foi humano. O nome Lilith aparece apenas uma vez na Bíblia, em Isaías, capítulo 34, verso 14, mas não faz referência a uma mulher ou demônio, e sim a um animal noturno, bruxas da noite. Para estudiosos da Bíblia, observando no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, podemos verificar: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. O que daria a entender que Deus teria criado homem e mulher ao mesmo tempo. E em outro versículo, adiante, Adão diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Permitindo interpretações de que, quando diz esta sim, então poderia significar que existiu uma outra antes. Para alguns, quando a Bíblia foi editada, foram retiradas essas partes do texto.
Porém, não teríamos como confirmar tal fato. Enfim, Lilith é uma criatura mitológica. Sua história vem de um texto apócrifo, portanto, sem validade bíblica. Ela era tida como um símbolo de promiscuidade e desobediência, apesar de muitas feministas judias modernas a enxergarem como um modelo de mulher, igual ao homem na história da criação. A Lilith eram atribuídas as mortes de recém-nascidos e a promiscuidade e adultério, assim como a impotência e esterilidade. E você, já conhecia essa história? Acredita que Eva não foi a primeira mulher de Adão? Deixem seus comentários. E não se esqueçam de deixar o seu joinha. Se curtiram nosso vídeo, se inscrevam. Ajuda e muito o crescimento do nosso canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.